Gente, boa noite. Que Deus Pai Todo-Poderoso continue nos abençoando hoje e sempre. É sempre um prazer retornar a essa casa bendita. Fico muito feliz no começo do ano, né? Sempre no começo do ano a gente vem trazer uma mensagem positiva, que é isso que a gente precisa para de fato, aliás, é uma das coisas que a gente precisa para que de fato o ano se torne realmente novo, né? Porque senão só vai ser a passagem do calendário, a mudança do calendário. Muitas vezes a gente se programa, todo ano a gente faz uma programação, tem algumas pessoas que fazem até uma lista, né? Do que precisa ser feito, do que precisa ser modificado. Mas essa lista é importante, mais importante ainda se ela for seguida, né? Se ela for colocada em prática, porque se for só colocado lá, aí a gente só vai passar a folha, né? Começou hoje, é dia 15, tem 15 dias que nós recebemos um livro com 365 páginas, tem 15 dias. Tem 15 dias, já tem 15 páginas escritas até hoje. O que a gente já escreveu do dia 1 até aqui, a gente não pode apagar. Está lá escrito, não pode, mas a gente pode consultar. O que a gente escreveu no livro de 2024, também a gente não pode apagar, nem rasgar nenhuma folha, está tudo lá. Mas qual é a grande vantagem desses livros? É que a gente pode consultar o livro de 2025, 2024, 2023, do livro de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Consultar para quê? Para que a gente não cometa os mesmos erros de outrora, as mesmas falhas do passado. Consultar, rever os acertos, né? O que precisa dar continuidade, que talvez tenha ficado parado no caminho. Então, de fato, é esse um dos maiores objetivos, é essa transformação. Por falar em transformação, qual é um dos maiores objetivos da doutrina espírita? Ouço vozes. A reforma íntima. A reforma íntima é um dos maiores objetivos da doutrina espírita. Eu posso até dizer que é um dos maiores objetivos da casa espírita. Não é? Porque a casa espírita, ela justamente trabalha o objetivo da doutrina. Então, quando a gente vem para cá, passa pelaquela porta, vem para uma consulta, qual é o maior objetivo? É nos tornarmos seres humanos melhores. Aí a gente vem em busca de, faz uma consulta, né? É dado uma orientação, é passado um tratamento espiritual. Aí a gente segue ou não segue. Eu lembro que eu trabalho na saúde, lá na casa onde eu trabalho no NEAM. Então, eu trabalho numa sala em que a gente trata as pessoas com problemas de saúde. Então, a gente pega uma ficha, né, da pessoa que está com aquela enfermidade, com problema no fígado, com problema nos rins, uma dor de cabeça, seja lá qual for o problema de saúde, está lá na ficha que foi preenchida no dia da consulta. Então, a gente pega essa ficha, né, a gente que está atendendo, pega essa ficha, olha, eu gosto muito de olhar a ficha, ver quanto tempo a pessoa está fazendo, né, o tratamento. Eu acho muito importante. E eu gosto muito de conversar, saber como é que a pessoa tem sentido, né, a melhora, como é que está indo, né. E eu lembro que uma vez, tem alguns anos isso, acho que foi antes da pandemia, eu peguei uma ficha e aí perguntei para ela, logo quando ela deitou na maca, ela disse, minha filha, olha, hoje eu tô cheia de dor, viu? Tô ali, pense, tá tudo ruim. Aí tá tudo ruim, aí eu olhei a ficha, né? A pessoa tá fazendo tratamento há 2 anos.
Aí eu vi os órgãos que era para ser tratado, as dificuldades, né? Eu disse, olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora está com esses problemas de saúde aqui. A senhora está fazendo o tratamento, que o tratamento, a casa, cada uma casa tem uma forma de colocar o tratamento, mas, no geral, água fluidificada, passe, né, ou harmonização, como é feito lá, né? O que mais? O evangelho no lar, né? Que isso faz parte do tratamento, né? O que mais? Fluidoterapia, tem casa que tem fluidoterapia, né? A gente tem harmonização, faz o tratamento de saúde, ou seja, e tem mais, tem um tratamento importantíssimo que é a reforma íntima. Tá lá, no meio do tratamento da casa todinha, tá a reforma íntima. Então eu perguntei a ela, a senhora está fazendo tratamento? Assistir palestra, que assistir essas conversas, essa divisão de conhecimento que nós temos aqui, também faz parte do tratamento. Saibam que eu estava estudando, alguns meses atrás, sobre a Casa Espírita, os departamentos da Casa Espírita, e nesses estudos eu vi que durante a palestra tem pessoas que estão fazendo cirurgias espirituais nesse exato momento. A espiritualidade está ligando aparelhos e está conectando a pessoa nos aparelhos, justamente tratando ela. Por quê? Porque nesse momento que ela está aqui, é o momento que ela está conectada com o alto. Ela está aqui em busca da sua melhoria. Ela está aqui só pensando no bem, só pensando em coisa boa, só pensando em se transformar. Então, esse momento, algumas pessoas que estão aqui sentadinhas, a espiritualidade justamente aproveita essa ocasião para fazer as conexões, quiçá até operações estão sendo feitas nesse momento, das pessoas que estão concentradas. Agora, aquelas que estiverem conversando, que estiver pegando no celular, né, que estiver dispersa, aí o tratamento fica com dificuldade de estar feito, né? Porque como é que a espiritualidade vai conectar se você não está conectado? Então eu perguntei a ela se ela estava fazendo todo esse tratamento. Aí veja a resposta dela. Ela disse, Rose, olha, eu faço o tratamento sim. Quando eu venho para casa, eu assisto a palestra. Eu disse, quando vem para casa, tá? E a água fluidificada, não, quando eu venho, né, assistir, aí eu trago a água fluidificada, boto lá para fluidificar. Tá certo. E a harmonização, tá vindo aqui na sua ficha, que é para vir 3 vezes na semana, porque cada caso é um caso, né? Não, quando dá para vir, eu venho. Aí quando dá para vir, eu tomo, às vezes não dá para tomar um passe, ou harmonização, só dá uma vez na semana, depois só dá 15 dias. E o tratamento, se é o tratamento, olha, quando eu pego carona, eu venho. Quando eu não pego, eu não venho. E o evangelho no lar, a senhora está fazendo? Disse, olha, o evangelho no lar, Rosa, é muito complicado. Porque, veja, tem que ter um dia, né? Disse, tem que ter um dia. Tem que ter uma hora, né? Disse, tem que ter uma hora. Ela disse, o problema é justamente isso, porque tem que ter um dia e tem que ter uma hora. Talvez se não tivesse que ter dia, nem tivesse que ter hora, fosse mais fácil. E a reforma íntima, a senhora está fazendo? O que é isso? Então eu disse, olha, é complicado a gente fazer um tratamento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando a senhora vai para o médico vai lá, a senhora diz sintoma, tudo o médico prescreve, né? Passa a receita e tal, e manda a senhora tomar 5 comprimidos por dia. E a senhora tem que tomar esses 5 comprimidos todo dia. A senhora toma? Eu tomo, né, Rose? Porque se eu não tomar, eu não vou ficar boa.
Eu disse, e por que o tratamento na casa espírita é diferente? Né? Porque a gente negligencia tanto o tratamento. Né? Porque o tratamento nada mais é do que trabalhar, nos ajudar para essa melhora. Então, começar um ano, porque a gente começa falando em ano novo e falando em reforma, porque, volto a dizer, se a gente não colocar em prática essas transformações que nós sabemos que temos que fazer, que cada um aqui sabe o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser melhorado. É aquele personalismo endurecido, é aquela pessoa que diz assim, eu nasci assim, sou mesmo assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Aquela música Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Aí fica difícil, né? Desse processo de você ter uma transformação, uma melhora, se você de imediato não se propõe a mudar. E a mudança, gente, dói. Porque a mudança requer esforço. Requer mudança de paradigma, requer rever conceitos, requer rever ações, atitudes. E muitas das vezes a gente está confortável agindo assim. Quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou. Se gostar bem, se não gostar bem. E é. A autoaceitação é uma coisa muito importante. Todos nós temos defeitos. E a partir do momento que conhece a ti mesmo, já dizia Sócrates, antes de Cristo, conhece a ti mesmo é um dos fatores importantíssimos para ser feliz. Eu estava vendo um podcast ontem e vi falando justamente sobre isso. Um dos conceitos de Sócrates, que para a gente ser feliz é a gente conhecer a si mesmo. Então, a gente conhecer a si mesmo, saber das nossas falhas, saber das nossas limitações, é um fato. Mas a gente não pode só ficar nessa consciência e não avançar. A observação alheia, quiçá a crítica alheia, pode ter algum fundamento. E será que não vale a pena, pelo menos, a gente refletir naquilo que está sendo dito? Pelo menos refletir se realmente você está agindo assim, está se comportando assim. Porque ser bom, gente, dentro da casa espírita, é fácil demais. Não é não? Ser bom aqui, olha, é tão fácil que se uma pessoa pisar no seu pé aqui dentro, você vai dizer, não, meu irmão, foi o seu pé que antecipou-se ao meu, aí o meu veio e... Olha que resposta linda. Uma pisada de pé, né? Mas será que uma pessoa pisar no seu pé daquele portão para fora, a gente vai se comportar da mesma forma? Com essa mesma cautela, com esse mesmo cuidado, com essa mesma paciência? Desenvolvendo a empatia, se colocando no lugar do outro, procurando entender por que o outro pisou no seu pé, o que de fato está acontecendo com ele, na condição dele e não na sua. Que empatia é isso, né? É entender a dor do outro nas condições do outro e não na sua. Então, essa mudança de ano é uma renovar, é novas, é atitudes, são novos caminhos. Assistindo esse podcast de ontem, ele falando em Sócrates, falando em Aristóteles, e a gente procura saber, e ele coloca assim, qual é a chave, qual é o segredo para um ano ser feliz? Pergunta de 1 milhão. Pergunta de 1 milhão. Se eu fizesse aqui essa pergunta, quem quer ser feliz? Todo mundo vai levantar o dedinho. Não tem aquele cristão que não queira dizer que quer ser feliz. Mas a questão não é só querer ser feliz. E se eu fizer essa pergunta, a segunda pergunta,
O que é que a gente está fazendo? O que é que você, o que é que eu, o que é que nós estamos fazendo para ser feliz? O que é que a gente está fazendo para ser feliz? Aí a coisa já começa a complicar, né? Uma coisa é a gente querer. E outra coisa é a gente sair da nossa zona de conforto para fazer. No capítulo 17 do Livro dos Espíritos, sim, e aí respondendo a pergunta do 1 milhão, nesse podcast ele fazendo o que é preciso para que a gente tenha um ano feliz. Alguém arrisca? Ele começa já dizendo que se a gente colocar o evangelho em prática, a gente já vai ter um ano feliz. Resposta boa, né? Simples a resposta. A questão é o cumprimento, né? E aí ele me traz esse capítulo 17, que é sede perfeito. Só um dos capítulos, porque todo o evangelho, esse evangelho organizado por Allan Kardec com a ajuda de vários espíritos, principalmente uma ajuda preciosa de Santo Agostinho, né? Que ele traz o relato próprio de quando estava encarnado, fazia todas as noites um levantamento, um balanço. Um balanço de tudo aquilo que tinha acontecido durante o dia. E esse balanço ajudava muito, porque durante o dia a gente cometeu erros e acertos. Então, nos acertos é motivo para que a gente continue, né? Aqui o dia tenha mais acertos do que erro. E o que foi de errado, que não foi tão legal, a gente trabalhar esses erros. Aquela resposta atravessada que a gente deu no momento de descontento, vamos colocar assim, porque raiva é muito pesado. Num momento de desequilíbrio, aquela resposta atravessada que a gente deu. Todo o bem que a gente poderia ter feito durante o dia e não fez. Aquela casca de banana. Veja como as coisas, a evolução não dá saltos. E a gente vai evoluindo nas pequenas coisas. Aquela casca de banana que a gente joga no chão. Ah, depois vem alguém e limpa. O cesto tá ali, ó. Mas a gente joga aqui mesmo. A gente mais não, né? Mas alguém joga no chão e aí segue comendo a banana, a casca no chão. E aí vem uma senhorinha atrás, não vê a casca de banana, a senhorinha com dificuldade de andar, não vê a casca de banana, escorrega, cai, quebra uma perna. Essa ação vai cair na conta daquele que poderia ter feito o bem e não fez. Né? Isso nas pequenas ações. Aquele estacionamento, antes de vir para cá, eu parei no estacionamento, aí logo quando eu entrei no local, tinha a primeira fila tudo vazia. Eu disse, olha que bom. Estacionamento cheio e aqui essas vagas todas livres, só estava me esperando. Aí quando eu me aproximei, aí tinha o desenho da imagem, do símbolo do cadeirante, do idoso, do deficiente. Eu disse, opa, essa vaga não é minha. Aí fui lá para trás como os outros foram. Já é uma evolução. Em outrora, eu botava o carro e dizia, é rapidinho, no instante eu vou e volto. Daqui que eu saio, no instante não vai chegar ninguém, não. Mas se a gente já não faz isso,
A gente já evoluiu. É aquele troco que no passado a gente recebia o troco a mais, ficava feliz. Eita, a pessoa errou no caixa, olha que maravilha, eu dei um valor, recebi outro valor. Hoje a gente não acha mais, a gente vai lá e devolve. Porque nós temos a consciência que aquele erro pode ocasionar o desemprego de alguém. E aquela conta do mal-estar que a gente vai causar vai vir para a nossa conta. É o bem que a gente poderia ter feito e não fez e deixou de fazer. Esse caracteres da perfeição, eu gosto muito do ponto 3 desse capítulo 17, que ele fala do homem de bem. E ele diz só algumas coisas que a gente precisa para ser um homem de bem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Ter sentimento de caridade, de amor ao próximo. Fazer o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Pagar o bem pelo mal. Tomar a defesa do fraco contra o forte. Sacrifica sempre o seu interesse em prol da justiça. Pagar o bem pelo mal. Ou seja, aquela ofensa que lhe é proferida, você não remeter de volta. Porque a gente foi crescido, a gente cresceu com a ideia de que ficar calado é sinal de ser fraco, né? Eu lembro que quando eu chegava em casa, criança pequena em Barbacena, e não faz muito tempo, minha mãe dizia assim, se chegar em casa apanhado, vai levar outra. Eu não vou nem perguntar quem é dessa época, que vai chover dedinho aqui. Né? Veja que, né? Com todo respeito, mas a ignorância que é a falta de conhecimento, né? É o promover da discórdia, é o promover, né, da guerra em prol da paz. Hoje a gente tem a consciência que no auge de uma discussão onde uma ou duas pessoas estão em desequilíbrio, você calar-se não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É entender que não era o momento, não era aquele momento a hora da resposta. A hora do embate. É aquele casal que está no auge, né, da discussão e um chega para o outro e diz, olha, esse não é o momento de a gente conversar, porque os ânimos estão muito alterados. Em outro momento, a gente conversa sobre isso. E sai. Essa é uma sabedoria, não é fraqueza. É a proposta do homem de bem. Ser um homem compenetrado, encontrar satisfação nos benefícios que espalha. É aquela pessoa que vem fazer uma campanha do quilo, não que o legionário do quilo está salvo. Não que o legionário do quilo seja perfeito. Mas ele já está no caminho, está trilhando. Já entendeu que fora da caridade não há salvação. Já não é mais leigo. Já saiu da zona de conforto, já se levantou do sofá. Já sabe que se ficar domingo em casa, vai acordar de 10, 11 horas da manhã. Então, enche os pulmões de amor e vem para cá trabalhar para o próximo. Que quando você vem e começa a trabalhar para o próximo, para o bem-estar do próximo, o universo, uma legião, uma pleia de espíritos começa a trabalhar para ajudar você.
Porque você se movimentou. E se movimentou positivamente. É aquela coisa que vai estar prevista para acontecer, porque a gente colhe aquilo que planta. Mas aí chega o dia da cobrança e lhe pega trabalhando. Aí aquilo que poderia acontecer, que lhe levaria, que lhe deixaria, que lhe incapacitaria, que causaria a você um problema maior, é atenuado. É atenuado para que você possa sentir, mas ter condições de servir. Veja, é atenuado. Por que não é apagado? Porque a gente não pode apagar os livros do ano passado. Porque Deus é bom, Pai e justo. Bom, Pai e justo. Justíssimo, por sinal. Um fio do nosso cabelo não cai sem a permissão dele. E muitas das vezes, como Pai bom e justo, não quer que a gente sofra, não. Queria que a gente aprendesse pela dor? Não. Queria que a gente aprendesse pelo amor. Mas a gente é teimosinho. É reticente, é duro, o personalismo é endurecido. Aí precisa vir a dor para amaciar. Porque quando a dor chega, a gente se aproxima mais do Criador. Quando a dor chega, a gente pede ajuda. Quando a dor chega, a gente baixa a guarda. Então, muitas vezes, aquele problema é a nossa cura. Muitas vezes, aquela doença é a nossa cura. Talvez, se nós não tivéssemos ela agora, nós estaríamos fazendo uma série de exageros que iria perder toda uma reencarnação. Aí, por conta de ter ela, a gente está limitado. O homem de bem presta serviço nas lágrimas que estanca, nas consolações que concede aos aflitos. O seu primeiro movimento é pensar nos outros antes que em si e acudir àqueles interesses dos outros primeiros do que ao seu. É bondoso, é humanitário, é benevolente, para com todos, sem exceção de raça, crença, condições sociais. Ele só vê irmão em todos os homens. É aquela pessoa que cumprimenta indistintamente, dá um bom dia. Eu lembro que quando eu estava andando de transporte público, eu conseguia entrar no ônibus sem dar bom dia ao cobrador e sem dar bom dia ao motorista. E eu lembro que quando eu fazia isso, todo mundo olhava para mim, parecia que eu era um ET. Quando eu descia, eu agradecia o ônibus, ao motorista, obrigada. É você estar passando na rua, tem um cidadão limpando a rua, é dar um bom dia. É tratar as pessoas como gostariam de ser tratado. A gente só vai evoluir, gente. Essa é uma proposta, uma boa proposta para o ano 2026. A gente só vai evoluir se a gente evoluir moralmente.
Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. Foi a campanha do ano passado da Igreja Católica, eu estava lá. Que eu trabalho numa ONG, os Anjos da Noite, e a gente foi ajudar a igreja na campanha. Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. O que a gente vai levar para o mundo espiritual, para a erraticidade, são as coisas boas que a gente conseguiu agregar, fazer, desenvolver. As ações boas e as não tão boas, né? Que aí a gente vai levar o fruto do que a gente fez. E aí saber o que é que vai nessa bagagem. Até porque o plantio é livre, mas a colheita é certa, é obrigatória. É bondoso, respeita as convicções sinceras dos outros. Não maldiz os que pensam contra ele. Em todas as oportunidades de caridade é seu guia. Reconhece quando prejudicam por palavras malévolas. Provocam a suscetibilidade de alguém com o seu orgulho e desprezo, que não recua a ideia de causar um prejuízo, uma contrariedade, ainda que leve, quando podia evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem entende, não guarda ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas, não se lembra senão de beneficiar, por saber que será perdoado conforme houver perdoado o outro. Nesse instante a gente estava lendo o Pai Nosso aí. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Todo dia a gente fala isso. Será que a gente está falando e colocando em prática? Não guarda ódio, é indulgente com as fraquezas do outro. Lembrando das palavras do Cristo quando disse que aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, não se compraz em descobrir defeitos dos outros, nem expor os defeitos dos outros em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura fazer de forma discreta para que possa atenuar aquele mal, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar por combatê-las. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar por combatê-las. Os seus esforços tendem a poder dizer no dia seguinte que já adquiriu algo de melhor que na véspera. Não busca fazer prevalecer nem seu espírito, nem os seus talentos em prejuízo de outrem. Usa mais, não abusa dos bens que lhe foram facultados, sabendo que representa um depósito que terá que prestar conta. É aquele ser que materialmente tem um poder financeiro, vamos dizer assim, materialmente melhor do que o outro, sabe que essa condição que está lhe sendo dada hoje está por empréstimo, que hoje ele está nessa condição de poder, de ter, de poder, mas esse ter não foi só para ter. Esse ter foi para poder ajudar os menos favorecidos. Essa foi a proposta. E lá na programação reencarnatória, você disse que faria, que seria um bom gerente desses bens materiais e administrar de uma forma coerente a trabalhar para o próximo. Está lá na sua programação. Se a lei social coloca homens sobre a sua dependência, trata-se com bondade, ou seja, se ele tem funcionários, trata com bondade, com benevolência, se colocando sempre no lugar dele, nunca para esmagá-los com seu orgulho,
e evita tudo quanto possa tornar mais penosa a sua posição de subalterno. O subordinado do seu lado compreende os deveres da sua posição e mantém o escrúpulo em preencher conscienciosamente. O homem de bem finalmente respeita os seus semelhantes, todos os direitos concedidos pela lei da natureza, como quereria que respeitasse os seus. E aí vem um trecho maravilhoso, que ele diz assim: nessa enumeração não se acham todas as qualidades que distinguem o homem do bem. Ou seja, tudo que a gente falou aqui agora, não é só isso não, que vai fazer a gente homem de bem. Mas quem quer que se esforce, quem já está no caminho por possuir a que eles estão, já se vê na estrada conducente, ou seja, no caminho a ser seguido. Já está no caminho para ter uma vida melhor. Tem um livro, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro, se não, comprem, é muito bom. Reforma Íntima, Sem Martírio, de Vanderlei, do autor Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hernandes Dufour. E qual é a proposta desse livro? É fazer com que você se transforme, como o próprio nome já diz, sem dor. Essa é a proposta do livro. Sem martírio, sem autoflagelo, sem se penalizar. O autor, através dessa psicografia, ele oferece um convite para o leitor refletir sobre a importância da reforma íntima como uma prática diária da evolução espiritual. A obra propõe que a mudança interior não precisa ser dolorosa ou cheia de sacrifícios extremos, mas sim um processo gradual de autoconhecimento, desapego e superação dos defeitos do caráter. Hernandes Dufour, por meio da psicografia, ela traz à tona da ideia de que a reforma íntima é um exercício de transformação da consciência, que exige mais do que um esforço, mais do que uma renúncia, mas uma verdadeira mudança de atitudes que pode ser feita com leveza, sem sofrimento. O livro também aborda temas como a importância dos conhecer, do autoconhecimento, como a gente falou aqui no começo, de conhecer a si mesmo, de conhecer a si mesmo, que é o princípio de você saber em si os pontos que você precisa ser trabalhado. Então, a importância do autoconhecimento, o perdão, gente, está aqui no Evangelho. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Qual é? Perdão. Aí nesse capítulo diz, antes que você vá para o altar fazer as suas oferendas, ou seja, antes que a gente vá pedir ao Altíssimo, né? Antes de pedir ao Altíssimo, como a irmã falou aqui, reconcilia-te com teu irmão. É Papai do Céu dizendo, opa, antes de tu me pedir isso que está dizendo aí, vai trabalhar o perdão. Aquele irmão que você não fala, aquele parente. A gente que está estudando, que já tem um mínimo de conhecimento, um tamanhozinho de um grão de arroz, é a gente que tem que dar o passo. Porque o conhecimento a gente já tem. Muitas das vezes, em busca dessa reconciliação, você pode ter a sensação que vai dar
vários passos para trás. E talvez até você precise pisar no seu orgulho, no seu personalismo endurecido, nesses vários passos para trás. Mas o ganho vai ser vários passos à frente. Seu e daquele que estava ofendido e daquele que estava magoado. Porque se a gente quer mudar o mundo, tem muita gente, eu queria tanto que esse mundo fosse melhor. Comece por você. Comece por dentro de casa. Dentro de casa. Porque os nossos parentes, nossos afetos não estão ali por acaso, não. Afetos e desafetos, todo mundo junto. A gente começa a crescer e evoluir com essa turminha de casa. Muitas vezes a gente diz, eu estou na família errada. A gente não, né? Mas pode ser alguém aí que esteja nesse momento pensando, eu estou na família errada. Tá não. Primeiro que lá no seu processo reencarnatório você consentiu, quis, participou, que viria naquele conjunção para que um ajudasse o outro a evoluir, para fechar as arestas, para esse perdão do passado, de outrora. Esse livro traz a proposta do perdão, a prática da paciência nas relações pessoais. Gente, será que a gente está precisando de paciência? Será que a gente está meio precisando de paciência? Não sei. Será que a gente anda meio milindre? Será que o espírito é milindre? Ser humano é milindre, né? Ainda temos essas más inclinações, essas imperfeições. Tidas num planeta de terceira ordem, como é o nosso, espíritos imperfeitos, né? Mas que viemos para esse planeta para se melhorar, gente. É uma escola, a Terra. É uma escola, é um hospital para uns, que veio tratar das suas doenças morais, espirituais. É uma prisão. Mas estamos aqui porque precisamos. Então, a paciência hoje. A gente precisa trabalhar a paciência com os nossos, com as que estão do nosso lado, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares. Paciência com a situação que a gente está passando. Às vezes a gente está passando por uma situação que muitas das vezes essa foi causada por uma ação nossa lá atrás. Aí toda ação tem uma reação. Aí quando a reação chega, aí a gente começa a reclamar. Ao invés de clamar, pedir ajuda. Se colocar à disposição da transformação, da mudança. Eu tenho o hábito de fazer isso, mas não é uma coisa legal. Eu vou mudar. Esse ano eu vou tirar isso e isso eu vou tirar. Qual é a única pessoa capaz de impedir você de evoluir? Escuto vozes. Você mesmo. Aí. Você mesmo é a única pessoa capaz de impedir, gente. É a gente mesmo. Se a gente cruzar os braços, é a única pessoa capaz
de fazer a gente impedir a nossa evolução é nós mesmos. É a gente estagnar, não evoluir, não querer evoluir. Entra ano e sai ano. Se vitimizar, né? Vai na casa espírita, entra ano, sai ano, vai numa casa. Eu tenho uma colega que elas... Rose, acho que eu vou fazer tratamento em outra casa, porque a casa que eu estou fazendo tratamento, eu acho que ela é fraca. Eu chego a me dar uma urticária quando eu escuto isso. Existe casa espírita fraca, gente? Equipe espiritual fraca? Fraca é a sua vontade de se transformar. O que é que você já fez para a coisa mudar depois que você entrou na casa espírita? Que você começou a estudar, que você começou a receber as informações. O que é que você já mudou em você? Ah, não, Opa, então não é a casa. Mude. Comece aqui, ó, colocar em prática só esse capítulozinho 17. Só para começar. Vamos trabalhar 2026 nesse capítulozinho? A gente já vai notar um grande passo. E essa é a proposta desse livro, oferecendo um caminho mais tranquilo e eficaz para a evolução espiritual. Não só desse livro, mas toda a codificação, gente. É porque Hernandes Dufour, ela trouxe essa proposta de que a gente não se vitimizar, como a irmã falou, que ficar nesse processo de vítima. Porque muitas vezes a gente está numa problemática e a gente insiste naquele problema, insiste naquele momento. A gente não quer sair. Acredite, existem pessoas, eu conheço, que não quer sair da dor porque a dor está confortável, a dor está trazendo as pessoas para perto. A dor está trazendo visibilidade. Porque muitas das vezes as pessoas numa casa não se conversam mais. Quando está em casa, cada um está no seu WhatsApp. Como é que vai se conversar? Tem um trecho aqui, no capítulo 5, que eu gosto muito, do capítulo 5. Aliás, eu gosto de todo o Evangelho, mas o 5, porque é bem-aventurados os aflitos. Foi uma das primeiras palestras que eu assisti, foi esse capítulo 5. E ele começa falando, fala das nossas aflições, justiça das nossas aflições, a causa das nossas aflições. E ele tem um trecho que diz assim: quantos pais são infelizes com os filhos por não haverem combatido as suas más tendências no seu princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver-se os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, ali ressecar o coração e mais tarde, ao recolher o que semearam, admiram-se e afligem-se pela sua falta de diferença e de ingratidão. A gente deixa o joio crescer. O joio é uma erva daninha dentro de casa, com a indiferença, com a fraqueza, né? Aquele momento de ter todo mundo junto conversar, aquela janta, todo mundo conversando como foi o seu dia. E são propostas para um ano diferente. Atitudes que a gente falou no começo. Separar o joio do trigo. Você vê que Jesus, quando conta essa parábola, ele não manda os semeadores, os servos, pergunta a ele, ao senhor da fazenda, da plantação,
sequer por que estava crescendo ali a erva daninha e o trigo. Aí os servos perguntam, mas o senhor não só colocou semente boa? Aí ele disse, mas o homem dormiu. E aí veio um homem de má índole e jogou uma erva daninha. Dormiu é aquele espaço que Jesus, um homem muito sábio, trazia as informações, o que ele queria dizer. As parábolas nada mais do que as coisas do cotidiano, do que as pessoas iriam entender, da forma que iriam entender. Então, dormir é aquele espaço que a gente dá, aquela informação que a gente ouve, aquele fake news, a brecha que a gente dá para nossa família, para as conversas, para o disse que disse, para a maledicência. Para o apego, para o amor doente, que a gente chama de ciúme. A gente dá esses espaços. Aí o irmão veio e jogou o joio. Aí Jesus disse, Jesus contando essa história, por que o dono da plantação não manda crescer? Ele manda crescer os dois, deixa lá os dois juntos crescendo. Tinha uma diferença que o joio, quando crescia, não dava fruto. E o trigo dava. Então, essa era a diferença. Então, já grande, eles poderiam separar o trigo do joio. É reconhecer os valores, o bom no meio dos não tão bons. É aquele filho, aquele parente que tem aquela má inclinação, mas você está ali a semear o bem, a mostrar aqui o caminho. A reforma íntima nessa obra não precisa ser ela traz que não precisa ser uma experiência dolorosa, ela pode ser feita de maneira consciente, gradual. Os ensinamentos sobre o autoconhecimento, perdão, humildade e prática diária para o aprimoramento interior. Ela traz uma reflexão sobre a paz interior, a paz. A paz ali, não está no externo não, gente, está aqui, olha. Às vezes o conflito, a gente está no meio do maior conflito físico, material, mas dentro a gente está em paz. Então, como a gente adquirir essa paz interior? Como? Como base para a evolução do progresso espiritual. Ela traz essa reforma íntima sem martírio, é essencial para aquele que deseja se aprofundar nos ensinamentos espíritas de maneira prática, compreendendo que a verdadeira transformação ocorre dentro para fora, sem a necessidade de sacrifícios extremos e sem a necessidade de sofrimento. A gente não precisa... Rose, eu tenho muita coisa para evoluir, eu não consigo não. Foque no que você já conseguiu, né? Enfatize, prospere, divulgue, espalhe aquilo que você já conseguiu. Seja exemplo, que hoje, na minha época, eu tô meio outrora, viu, hoje. Na minha época, o pessoal dizia assim, faça o que eu digo. Eu escutava isso, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí a gente, com medo, fazia o que dizia, né? Hoje isso cola, gente? Cola não. Chegue para um adolescente na sua casa e diga assim, olha, eu não quero que você fume. Mas você fuma. Eu não quero bebida aqui dentro de casa, viu? Aí o feriado começa na quinta, aí você começa quinta, sexta, sábado, domingo. Mas você não quer bebida dentro de casa, nem quer que ele chegue embriagado.
Não quero nome aqui feio, viu? Que nome feio aqui em casa eu não quero. Aí leva uma topada dentro de casa. Oh. Então, um exemplo, gente. O exemplo, nós estamos na era do exemplo. O exemplo é que arrasta hoje. O exemplo. Aquele que está do seu lado está se mirando em você. Papai do céu está mirando em você e os que estão ao redor também estão mirando em você. E a gente só vai, a partir disso, ter um ano melhor e ter um mundo melhor. A proposta quando a gente melhorar. Quando a gente ser esse exemplo, mesmo com as nossas más inclinações, que a gente ainda tem, porque a evolução não dá saltos. Talvez a gente não consiga fazer tudo que o capítulo 17 disse aqui, e que não era nem o começo ainda. Talvez a gente não consiga tudo nessa reencarnação, mas a gente já deu o pontapé inicial. A gente já sabe, já tem conhecimento. Então amanhã a gente não pode reclamar mais quando a gente estiver colhendo o fruto daquilo que a gente fez de errado. Porque a dor dói, independente do conhecimento que a gente tenha. Mas a questão não é que não vá doer. A questão é como a gente vai se comportar quando essa dor chega. A gente nunca vai deixar de se separar temporariamente de uma pessoa, que a gente chama de morte. É o ciclo. A gente nunca vai deixar de sentir saudade e dor. Mas a questão não é não sentir, a questão é como você vai se comportar quando essa dor chegar. Se você vai estar fortalecido no conhecimento e você vai entender que não é um adeus, é um até logo. E que a morte não é um fim, é o retorno para casa. E que outras oportunidades terão. E graças a Deus, nós temos a reencarnação, que é um presente que Papai do Céu nos deu para nos permitirmos nos melhorarmos, nos burilarmos no que a gente precisa para avançar. E seremos luz. Somos luz. Quem disse isso sou eu não, foi Jesus. Que somos luz e somos o sal da terra. E um dia a gente vai brilhar na nossa máxima intensidade. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, continue nos abençoando, que nos dê força, fé e sabedoria para a gente transformar o que a gente sabe que precisa ser transformado. Para, de fato, o ano ser um novo, porque senão vai ser só a continuação de 2025. Tem muita forma da gente mudar, tem muita forma de a gente se melhorar. E o trabalho edificante, o trabalho no bem, é uma das formas maravilhosas. Então, trabalho é que não falta dentro de uma casa bendita como essa. Então, vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Porque quando a gente trabalha para o próximo, como eu disse, o universo está trabalhando para lhe ajudar nas suas questões. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, continue nos abençoando hoje e sempre, assim seja. Obrigada essa casa, a espiritualidade da casa, pela oportunidade de servir. Agradecendo essa imagem belíssima, né? Que só traz paz, que está olhando, ó, mirando em mim toda vez que eu chego, né? Que ele nos fortaleça, que a gente converse mais com o nosso anjo da guarda, que é um ser que Papai do Céu escalou ele. Cada um tem o seu. Escaladinho, ele tá ali, ó, dia todinho. Não faço não, meu filho. Vamos se conectar com ele. Ele vibra quando a gente acerta, ele fica triste quando a gente erra, mas tá ali, ó. Vamos se conectar a ele para a gente, de fato, fazer um ano melhor. Grata, gente. Obrigada.